Muito boa noite para todos. Agradeço as palavras, a apresentação do Dr. Zacarias, o Renzo, muito obrigado, senhora Sheila. Quero agradecer a todos que, de uma forma ou de uma outra, concretizaram o nosso encontro. Agradecer a Cris, agradecer a Felipe e agradecer a todos os presentes, assim, que realmente estão demonstrando que estão à busca de uma melhoria na vida e nos negócios. Agradeço também ao senhor José Augusto Viana Neto pela confiança que colocou no nosso trabalho e que é um privilégio realmente estar aqui, mas também uma grande responsabilidade. Então, farei do possível assim para poder estar na altura desse encontro. O título do nosso encontro é a Andragogia nas vendas. Então, ambos os temas, as palavras são conceitos complexos, mas não adianta a gente complicar. O grande desafio é facilitar, simplificar, para podermos chegar a um conceito final, para podermos chegar a uma conclusão prática. Isso que rege a andragogia, algo que possa ser útil na nossa vida como pessoas e como profissionais. A ideia da andragogia, minhas pesquisas na andragogia, começou quando desenvolvi um trabalho de pós-graduação em docência superior. E depois desse trabalho de pós-graduação, acabei desenvolvendo um trabalho que deu vida a meu livro chamado A Andragogia na Educação, uma quebra de paradigmas. E, a partir desse livro, surgiu a ideia de aplicabilidade da andragogia nas vendas. A andragogia em si pode ser determinada, pode ser explicada como a aprendizagem dos adultos. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que é a pedagogia dos adultos. O adulto aprende de uma forma diferenciada. Então, a pedagogia que foi inicialmente direcionada para crianças não responde mais à postura adulta, à postura de mercado, à postura que os adultos querem. Então, fez-se necessário o surgimento de um novo método que atenda às necessidades das pessoas adultas, que praticam tudo o que elas fazem na vida, tem algum significado, algum sentido. A pedagogia em si, a pedagogia tradicional conservadora, não atendeu mais essas necessidades. Aí fez-se necessário o surgimento da andragogia. Conta-se que o general Napoleão Bonaparte, sempre que dava suas ordens, as ordens dele eram complementadas pelas devidas explicações. Por quê? Porque a adulto quer saber o porquê das coisas. Uma criança de 5 anos, 10 anos, podemos pedir para ela fazer. Por quê? Porque papai sabe. Ou dá uma explicação bem simplista. O adulto quer saber o desdobramento das ações, o que tem por trás das ordens que ele está recebendo, ou por trás das atitudes e das práticas que ele está fazendo. Então, o general Napoleão Bonaparte, o grande estrategista, mas também um sábio sempre fazia uso dessa técnica. Então, portanto, começamos nosso encontro com uma justificativa. A gente está complementando as ideias do nosso encontro com uma justificativa. Por que estamos aqui e por que escolhemos o tema andragogia e vendas. Vivemos numa época chamada de Era do Conhecimento, na qual existe uma correlação positiva e direta entre o conhecimento e liderança. O conhecimento em todas as suas vertentes e a liderança em todas também suas vertentes, todas as suas formas. Existe no mundo hoje um conceito chamado American Way of Life, ou seja, são padrões norte-americanos que estão sendo aplicados e praticados no mundo inteiro. E isso não veio à toa, só porque o americano é bonito, o feio, É porque simplesmente o americano detém em torno de 30% dos prêmios Nobel do mundo. Bom, essa ideia de padrões norte-americanos estão influenciando o nosso mundo da seguinte forma: não apenas as leis do mercado, não apenas nossos conceitos empresariais, mas também conceitos filosóficos como felicidade e realização,
que são oriundos de estar trabalhando, empregado e produzindo. Então, para tanto, é preciso aprender a todo momento. A andragogia, mais uma ferramenta que facilita essa aprendizagem. Para aprender, existem exigências e obstáculos. Essa cena não é estranha para ninguém de nós. Todos os dias passamos por isso e, mais ainda, precisamos superar muitos obstáculos. E para aprender, mais obstáculos ainda. Então, para alguém possa aprender e se capacitar, existem exigências externas que são do mercado. É preciso aprender para ganhar mais dinheiro, é porque a empresa exige. E motivos pessoais, internos. Sensação, o sentimento de crescimento, a busca de uma realização interna. Para isso, existem dificuldades internas que são de ordem psíquicas, que não fazem objeto do nosso encontro, mas também existem obstáculos externos, que é o método praticado na capacitação. Então, nesse sentido, surge a andragogia como resposta facilitadora para que o adulto possa aprender melhor e se capacitar melhor. Então, portanto, existe carência de métodos educativos apropriados para os adultos. Esse quadro aqui representa, feito por Tarsila do Amaral, representa operários, chamado operários. Representa uma época industrial na qual as pessoas eram idênticas, eram consideradas iguais, não tinha a famosa diferenciação. Portanto, os métodos praticados tradicionalmente deixaram de responder eficazmente às aspirações educativas das pessoas. Então, a pessoa começou a se afastar da aprendizagem, se afastar da sala de aula, não quer mais se capacitar, o adulto, porque o método não era mais adequado. Então, ele começou a se afastar. Aí surge a andragogia como solução para esse problema. Então, e onde se aplica a andragogia? A ciência da aprendizagem dos adultos. Em qualquer área que envolva pessoas adultas, inclusive as vendas. Então, o cenário novo é esse. As pessoas não são mais idênticas, cada um é diferenciado e gosta de ser tratado de uma forma diferenciada. Então, concluindo, a justificativa, o porquê do tema, pela sua utilidade no dia a dia, na nossa liderança, na liderança cotidiana, nos momentos que nós passamos todos os dias. Então, o mundo era dessa forma, passou a ser dessa forma, e veio a andragogia como um fator facilitador para aproximar esses momentos e para o adulto continue aprendendo e se capacitando rumo ao sucesso. E o objetivo? O adulto, quando está diante de um momento de aprendizagem, diante de um momento de lazer, diante de qualquer tipo de momento, ele estabelece objetivo. Os senhores estão aqui para aprender, os senhores estão aqui por algum motivo. O motivo do nosso encontro, da nossa palestra, do nosso encontro educativo de aprendizagem é apresentar um material útil para o dia a dia, também destacar a correlação existente entre andragogia e vendas. Então, até o final do encontro, a gente espera ter atingido esses objetivos. A definição da andragogia, onde surgiu e como se desenvolveu o tema. Em termos de origem da palavra, etimologia da palavra, andragogia veio do grego. Andros, que quer dizer pessoa crescida, e agogos, agogos é lidar, o liderar, ou seja, é saber lidar, a arte de lidar, o liderar pessoas adultas. Então, de origem foi assim que surgiu a palavra. E foi definida em 1973 por um professor norte-americano chamado Malcolm Knowles, num trabalho que ele fez, a gente vai ver o livro um pouco para diante, 1973, como a arte e a ciência de orientar e auxiliar o adulto a aprender. Então, por que uma arte? Porque não tem uma forma definitiva, não é assim. Cada um pode fazer uso da criatividade e praticar andragogia. Por que ciência? Porque segue certas normas de orientar e auxiliar, não é de ensinar e forçar.
A pessoa precisa estar aberta, disposta a aprender. Aí vem a andragogia para auxiliar o público adulto a aprender. Então, essa é a essência. Veremos ao decorrer do encontro mais alguns detalhes como se desdobra esse conceito. Da onde que veio? O conceito de educação de adultos sempre foi presente e tem praticamente a idade da humanidade. Podemos ver aqui na China antiga, na Grécia antiga e na Roma antiga. Todos esses filósofos eram filósofos e educadores de pessoas adultas. Imaginem, por exemplo, o Platão, os diálogos de Platão, direcionados para a criança não ia entender. Ele escreveu praticamente para pessoas adultas. Então, todos esses pensadores foram educadores de pessoas adultas. Então, desde aquela época, a andragogia já existia. Também os mestres espirituais também direcionavam os conceitos filosóficos deles para pessoas adultas. E como que eram esses conceitos? Um processo de ativa indagação. Eles estimulavam, desafiavam o aprendiz a pesquisar. O Paulo Freire tem um conceito chamado a educação bancária. O que vem a ser? Vem o professor, deposita na cabeça do aluno o conceito, as informações, o conhecimento, tudo que ele tem na mão. E no final, o instituto educativo emite um diploma que eu recebo. Mas se ele aprendeu ou não faz diferença. O importante é que o professor ensinou. Se ele aprendeu o adulto ou não faz sentido. Então, pelo contrário, esse pessoal assim, todos os filósofos, mestres espirituais, eles estimulavam e desafiavam os aprendizes a uma pesquisa, uma ativa indagação dos conceitos. Mas a primeira vez que surgiu o termo andragogia foi em 1833, um professor alemão chamado Alexander Kepp. Ele percebeu que o método dele, praticado com adultos e com crianças, não chegava ao mesmo resultado. As crianças aprendiam melhor do que os adultos. E o problema era o método. Aí ele constatou isso, escreveu um livro de 450 páginas, e na página 241 ele citou que o método mais adequado para o adulto é a andragogia. E aí depois, muitos anos depois, quase 100 anos, o Eugênio Rosenstock, também um cientista social alemão, devido a um pedido da Academia de Frankfurt dos Trabalhadores, ele também fez uma pesquisa e falou precisa da andragogia. Então veio ele e fez uso do termo quase 100 anos depois e recomendou esse termo na capacitação dos trabalhadores. E tinha também um pesquisador norte-americano chamado Edward Lindman. Também ele estava pesquisando a educação dos adultos, também com o auxílio de uma senhora chamada Martha Anderson, traduziu para ele os trabalhos do Eugênio Rosenstock, e aí ele também recomendou o uso da andragogia. Tinha também pesquisa de educação dos adultos. Então, falamos aqui de Thorndike também, que desenvolveu o conceito do condicionamento operante com mesmo os pensamentos do Skinner e outros. Mas um ponto-chave que, próximo aos nossos dias, foi do Franz Pogler, que escreveu em 1957 um livro chamado Introdução à Andragogia. E, a partir daí, começou a se espalhar na Europa o conceito da andragogia. Nos Estados Unidos, Abraham Maslow, o famoso psicólogo que fez a pirâmide das necessidades de Maslow, uma ferramenta muito útil na análise das necessidades dos consumidores e das pessoas. Então, ele começou a analisar o comportamento dos adultos e pesquisou que o adulto tem umas necessidades diferenciadas. Mais ainda, falamos de Carl Rogers, que era um terapeuta norte-americano. O Carl Rogers desenvolveu uma técnica, a terapia fundamentada ou orientada para o paciente e não no terapeuta. Então, tudo era
concentrado ou centrado no terapeuta. Veio Carl Rogers e desenvolveu uma teoria chamada ACP, abordagem centrada na pessoa, na qual o paciente passou a ser o mais importante e não mais o terapeuta. Nesse conceito, houve uma grande mudança no conceito da educação. Esse senhor chamado Malcolm Knowles, que era pesquisador da área da educação dos adultos, estava ministrando um seminário de verão 1967 na Universidade de Boston. E no final, veio um senhor que era professor húngaro chamado Dusan Savicevic, parabenizou Knowles e disse: parabéns, você está praticando e pregando andragogia. Ele até então não entendia o que era andragogia, mas ele praticava os conceitos, que muitos dos senhores praticam andragogia no seu dia a dia, sem para tanto chamá-la de andragogia. Então, mas os conceitos já são sabidos de muitos dos senhores. Então, ele imediatamente estava buscando e frustrado com os métodos educativos da época, veio e desenvolveu um trabalho chamado andragogia e não pedagogia, mas se refere à pedagogia tradicional conservadora, não a pedagogia que está se renovando nos nossos momentos. Bom, esse trabalho dele, em 1968, teve muitas repercussões contra e poucas a favor. Aí, ele denunciou um conceito chamado de pedagogia conservadora, ultraconservadora. Nesse tipo de pedagogia, o professor decidia o que ensinar, por que ensinar, como ensinar e, mais ainda, como avaliar. Então, nesse conceito, o que era feito ali? Não era medida a aprendizagem. O que era medida ali era a incompetência das pessoas. Então, na avaliação, o professor vinha falar: veja bem, eu ensinei assim. Se você responder de uma outra forma, então você não aprendeu. Então, é reprovado. E as pessoas eram classificadas de uma forma incompetentes, de uma forma arbitrária. Esse é um conceito de John Lennon que mais ou menos denuncia essa forma e explica o que aconteceu, uma experiência com ele. Então, quando ele era pequeno, a mãe dele explicou para ele que a felicidade era a chave da vida. Aí foi para a escola, era pequenininho, e perguntaram para ele: o que você quer ser quando crescer? Ele falou: eu quero ser feliz. Aí, eu falei: mas você não entendeu a pergunta. Ele falou: vocês não entenderam a vida. Então, um conceito muito profundo para dizer que muitas vezes todas as nossas escolas, até nossas escolas de negócios, não estão preparando as pessoas para a vida, está preparando as pessoas para um currículo, para uma matéria, para responder de acordo com o que o professor quer ouvir, porque ele decide o que esse adulto tem que aprender e como tem que aprender e o que ensinar, como avaliar tudo isso. Então, o ser humano não era visto como ser humano, como fim em si, mas como meio. Continuamos. 1973, Malcolm Knowles escreveu esse livro chamado O Aprendiz Adulto, uma espécie negligenciada, e nele ele definiu a andragogia como a arte e a ciência de orientar e auxiliar o adulto a aprender. Veremos um pouco para frente os conceitos da andragogia e como ela se encontra com as vendas. Então, as premissas andragógicas. A IEPAMA, alguém já ouviu falar desse termo? Na verdade, esse termo em si não existe, são as iniciais de alguns conceitos. Consegui juntar de uma forma um pouco mais fácil para a gente compactar os conceitos andragógicos de uma forma mais abordável para a gente poder se entender. Senão, a gente vai fazer muitos quadros, muitos relatos e fica um pouco confuso. Então, a IEPAMA pode ser interpretada da seguinte forma. São as características de um adulto, como um adulto se sente e gosta de ser tratado. Antes de mais nada, o adulto se sente autônomo. Ele lutou para ser autônomo. Então, gosta de ser tratado como autônomo, gosta de a opinião dele ser respeitada.
E com o passar do tempo, ele adquire experiência, e essa experiência ele gostaria de colocar na prática, na mesa da negociação, e ele opina de acordo com o que ele experimentou. E ele avalia a vida, avalia a opinião, inclusive do corretor, de acordo com a experiência dele. Mas eu sei que é assim, assim, assim. Será que o corretor está me falando a verdade? Porque minha experiência diz o contrário. Então, começamos a entrar no campo das vendas. E o adulto está disposto a aprender. Os senhores estão aqui, não é à toa que cada um está aqui olhando os nossos slides e está querendo aprender algo. Todos estão prontos para aprender. Mesma coisa quando um cliente entra na nossa imobiliária, quando um cliente liga para o plantão, quando um cliente acompanha o corretor para ver algum imóvel, ele está disposto a ouvir, está pronto, quer fazer negócio, mas também quer que seja a experiência dele seja levada em consideração, gosta de ser tratado como autônomo, como pessoa adulta. E ele gosta de ter ideias, algo para ser colocado na prática imediatamente. Aplicabilidade imediata. Então, cada um dos senhores aqui vai aprender algo, de repente, uma única palavra para ser colocada na prática imediatamente. Porque o futuro do adulto não é mais atrás. O futuro do adulto, aliás, já é atrás, não é mais para frente. Por quê? Porque ele já experimentou, já viveu, não quer mais adquirir informações apenas para, quando crescer, colocar na prática. Ele quer imediatamente praticar o que ele está aprendendo. Portanto, quando o nosso cliente está no plantão de vendas, está na imobiliária, está ligando, ele quer alguma coisa prática, ele quer ver como que eu posso como posso fazer negócio, como posso aproveitar esse momento imediatamente. Então, mais uma característica do adulto. E mais outra característica, o adulto tem dois tipos de motivações. Uma motivação externa, ele quer comprar imóvel de repente para ganhar dinheiro, para alugar, para especular, para investir. Ou também para se sentir realizado, um tipo de conquista. Então tem que saber por que o cliente está comprando. Então tem dois tipos de motivações que o adulto apresenta. E ele precisa estar num ambiente agradável, informal, seguro para poder fazer negócio ou para poder aprender. Então essas 6 características são tanto para andragogia de aprendizagem educativa quanto para vendas, porque o processo de vendas é um processo de aprendizagem. O cliente está aprendendo com a gente, corretores, profissionais imobiliários, e nós estamos aprendendo com o cliente. Portanto, é um processo educativo. Tanto a andragogia quanto a venda se encontram juntas. Então, voltamos ao termo AIEPAMA. Então, para recapitular um pouco o que é a AIEPAMA, então, A de autonomia, E de experiência, P de prontidão, A de aplicação imediata, M de motivação e A de ambiente. Então, essas são as principais características de um cliente, seja ele no ramo imobiliário, no comércio, seja qual for. Então, essas são as características do adulto. Bom, então, mais um detalhe. Então, por que andragogia e vendas? A andragogia, porque o processo de vendas é um processo educativo no qual o cliente aprende, e o cliente do ramo imobiliário é exclusivamente adulto. De repente pode comprar para agradar os filhos, mas no final ele que assume a responsabilidade. Então, normalmente é o adulto que compra, e principalmente o investidor. É extremamente adulto que não compra para agradar filhos. Às vezes, comprar uma cobertura num lugar agradável, de praia, etc., de repente, por causa da família, por causa dos filhos. Mas quem assume o compromisso é o adulto e gosta de ser tratado como adulto. Portanto, andragogia, arte é a ciência de orientar o adulto a aprender, e vendas começam a se encontrar cada vez mais. Aqui a gente vai ver um pouco como
podemos impressionar a pessoa adulta que está diante de nós, nosso cliente.
Então, vem a grande pergunta. Em qual lista eu estou diante do meu cliente? Eu faço parte daqueles campeões de vendas que venderam até torres, até muitos apartamentos, e depois não tiveram o suficiente caráter, não tiveram o suficiente carinho, a suficiente compaixão para o cliente? O que marca as pessoas não é o número, não é números, mas são carinhos, são atitudes. Recordo-me aqui do consultor imobiliário Sérgio Rodrigues Silva, que a gente teve muitas conversas, e ele, um líder do ramo, e sempre disse mais ou menos assim, que o que importa não são os números, mas o caráter do ser humano. Números podemos fazer a qualquer momento, mas o caráter precisa ser lapidado a cada momento, durante anos e anos e anos, para podermos atingir o caráter correto. Então, isso é uma grande reflexão. Praticando a andragogia, podemos marcar nosso cliente, os momentos do nosso cliente. A gente pode estar amassado, a gente pode estar derrubado, derrotado, mas sempre teremos nosso valor, se nosso caráter estiver grande. Então, continuamos o nosso encontro. Vamos fazer um resgate histórico para ver em que momento nós vivemos e o que a venda precisa para ser complementada. O que o nosso cliente quer, qual é o perfil do ser humano e do cliente do dia de hoje. Durante 10 mil anos, instrumento arca e flecha foi o instrumento de guerra mais completo e mais moderno. E, de repente, em pouco tempo, estamos falando de arma de destruição em massa que podem detonar, explodir nosso planeta várias vezes. A transmissão de dados passou de 30 por hora, 40 por hora de um cavalo para, hoje estamos falando de tempo real. Em tempo real, a gente poder assistir qualquer mudança, qualquer fato, qualquer evento do mundo inteiro. Capacidade de calcular que precisava horas, dias, meses, hoje em segundos ou frações de segundos estão acontecendo. A humanidade esperou desde que começou, não se sabe exatamente a data. Alguns falam 6 mil anos, outro fala 10, outro fala 2 milhões de anos. Não interessa. O que interessa, levou tanto tempo, até 1815, para atingir o primeiro bilhão. E hoje, com menos de 200 anos depois, estamos falando de 7 bilhões. E isso não apenas como número, mas com os problemas que isso traz junto. Problema de desequilíbrio social, problema de frustração de pessoas, problema de fome, problema de briga, Esse é um trem em Bangladesh. Olha o planeta como que está superpopulado. Tá? Mas o que falta realmente, falta o amor. A pessoa não está conseguindo se dedicar de uma forma adulto para adulto. Cada um quer levar vantagem e ganhar o primeiro prêmio, ganhar medalha de ouro, mas também não deixar sua marca como ser humano para o cliente ou para as pessoas que amam. Pessoas acima de 100 anos. Aqui relatamos o grande arquiteto brasileiro, Niemeyer, e tinha mais de 100 anos praticamente, e desenvolveu esse projeto na Espanha, Centro Cultural. E está trabalhando em plena atividade. Eu acho que tinha em torno de 104 anos quando perdeu a filha. Um fenômeno assim muito, praticamente único, de estudo para a psicologia, para a antropologia. O que um senhor de 104 anos sente quando perde uma filha única de 84 anos? Então, um fenômeno muito curioso. Podemos ver também essa senhora Dercy Gonçalves, já estava com mais de 100 anos. Existe um conceito chamado juvenismo, ou jeunisme, como se fala em francês. As pessoas querem celebrar a juventude como auge da vida. Crianças querem ser mais adultas, os um pouco mais velhos querem voltar para a juventude, e como esse exemplo, assim, as pessoas estão voltando a trabalhar, voltando a viver. Era da mulherização. A mulher, mãe, a figura da mãe, nossa irmã, nossa filha, nossa vizinha, nossa esposa, já está no mercado, já está lado a lado a nós homens,
e competindo, até demonstrando ainda competência e superioridade em muitas áreas. Podemos relatar, por exemplo, nossa presidente Dilma, aqui, ministra da Cultura Kuwait, aqui uma senhora americana negociando a paz entre dois homens. Então, até onde a mulher enxerga mais longe também, nessas áreas também, podemos ver até onde a grandeza da mulher, aqui também, Argentina, Merkel da Alemanha. Então, essa figura assim que está diante de nós competindo, e também podemos elogiar todas as senhoras aqui presentes, as corretoras de imóveis, que estão lutando para fazer um mundo melhor, para melhorar a vida de muitas pessoas. E aí, a mulher tem uma característica muito interessante. Esse é um encontro de dois homens. Os caras olham um para o outro, tudo bem, e aí, irmã, tá. Aqui, olha como a mulher olha, muito detalhista. As vírgulas, isso chama sentimentos, emoções. O homem olha, tal, tá tudo bem. Uma só olhada, né? Só uma olhada e acabou. Olha o que a mulher faz. E isso, diante do cliente também, a mulher faz isso. De repente, quem trabalha com a esposa ou com uma colega mulher, ele percebe isso, como que a mulher vê os detalhes. Isso não é à toa, porque temos no nosso cérebro dois hemisférios, um direito, um esquerdo. Esse é o esquerdo do homem, quadrado, quase escuro, tudo assim, tudo aí dentro. E esse, o lado feminino da mulher, isso aqui. E flores, e cores, e alegria, e detalhes, isso está faltando no mundo. E as senhoras, as mulheres, estão aqui para alegrar nosso mundo. Bom, alguns reclamam que as senhoras não têm as mesmas capacidades na direção, mas isso nada mais normal, porque a mulher não está tendo muito tempo para pilotar o carro, porque pilota os filhos, pilota a casa, pilota o marido, e ainda vai pilotar o carro. Então, a gente são desculpados um pouco se elas não conseguirem atingir os níveis. Mas isso não é à toa, porque o cérebro da mulher é mais emocional. E a direção exige capacidades mais lógicas, mais matemáticas, mais racionais. Por isso, tem um pouco de diferença. Mas, pelo que a mulher apresenta em dirigir a vida em geral, supera de longe os homens. Isso, com muito respeito, nós até homens temos sorte de ter isso, ter a mulher ao nosso lado cuidando das nossas vidas. Os livros editados no mundo hoje. Na época do Cabral, eram 100.000 livros por ano. 1950, 120.000 livros por ano. 1990, 1 milhão de livros por ano. Aí, no mundo. No mundo. Agora, aí parei por aí, porque não adianta a gente passar de 1 milhão de livros, porque ninguém mais dá conta disso. Isso sem levar em consideração revistas, jornais, trabalhos científicos, livros pela internet, etc. Então, a gente está um pouco acelerado, pressionado pelo mundo. E precisa se localizar, tanto nós como profissionais, quanto nossos clientes. Aqui, um senhor chamado John Naisbitt escreveu um livro famosíssimo chamado Mega Tendências. Ele disse que a cada 2 anos, todo o conhecimento que já tivemos desde Adão e Eva até hoje, dobra a cada 2 anos. Hoje se fala em 4 meses, 6 meses. Então, todo o conhecimento que temos até hoje vai dobrar daqui 6 meses. E como que a gente vai se localizar nesse mundo? Como vamos apresentar o melhor para o nosso cliente, o melhor para nós mesmos? E a ecologia, meio ambiente também. Temos até algo chamado detrito espacial, satélites, sucatas de satélites circulando no nosso planeta, circulando na atmosfera, e não sabemos nem o que fazer com isso. E as empresas estão desenvolvendo um conceito chamado de logística reversa. Como desmontar o produto para não agredir ao meio ambiente. A medicina está prometendo muita coisa, campanhas antitabagistas, tanto pela saúde quanto por outros motivos. Escassez do tempo, a gente não está tendo tempo para nada. Os senhores que estão aqui abriram mão de muita coisa
muitos compromissos, muitos lazeres para estarem aqui. Então, não é um tempo assim sobrando, ninguém tem tempo sobrando. Então, estamos correndo contra a maré, nadando contra a maré. Democratização do conhecimento. Entretanto, vivemos em algo chamado dissimetria da informação. Não é todas as pessoas têm acesso à informação da mesma forma. Existe televisão, canal aberto, mas também canal não aberto. Não é acessível a qualquer pessoa. Tem que fazer. Então, muitas vezes fazemos escolha, como é falado na teoria dos jogos, seleção adversa. Compramos algo e pagamos o preço sem saber se estamos fazendo bom negócio ou não, porque não tem outro comparativo para fazer. O genoma humano que também entrou a psicologia, entrou a genética comportamental, estão da nanotecnologia a trabalhar a nível atômico do átomo. E dia 4 de julho, no dia que o Corinthians conquistou Libertadores também, foi descoberto, anunciado um conceito muito importante de um físico inglês chamado Peter Higgs. 1964, ele descobriu algo, nem ele sabia, algo a nível subatômico. Ele fala, existe algo aqui que não sabemos o que é. E foi, de uma forma assim, engraçada, foi chamado partícula de Deus. Até agora, em 2012, quase 50 anos depois, foi descoberto que realmente esse bóson existe. Para que serve, ninguém sabe ainda, mas existe, foi descoberto. Estamos falando a nível subatômico, quer dizer, ninguém sabe ainda para que serve. E Higgs disse uma palavra interessante assim, comentou, porque quando ele falou isso, todo mundo desconfiou nele. Quando foi descoberto, ele falou assim, de fato, assim, de vez em quando, é muito agradável ter razão, depois de 50 anos, confirmar o que ele disse. Bom, então vivemos num cenário de complexidade crescente, ciclo de vida dos produtos cada vez mais curto, necessidade de alinhamento contínuo, aprendizagem contínua, educação contínua, métodos tradicionais obsoletos, o sucesso de ontem não garante mais o sucesso de hoje, de amanhã. Instrumentos inovadores são necessários e vem a andragogia como ferramental útil para acompanhar toda essa realidade. E nosso trabalho da andragogia na educação, esse livro, também uma humilde contribuição nesse belo monumento chamado vida. Então chegamos a um conceito chamado terceira onda. De uma forma, de uma outra, precisamos simplificar todo esse caminhamento que a humanidade já fez, todas essas mudanças. Para facilitar, recorrer a um trabalho chamado A Terceira Onda. O trabalho um pouco antigo, 1980, escrito por um escritor norte-americano chamado Alvin Toffler, foi uma das primeiras 500 pessoas a utilizar a internet no mundo. Bom, teoricamente, estamos mais do que a terceira onda. Hoje, alguns falam que já estamos na quarta onda, na quinta onda, mas a essência da ideia, o que queremos dizer com isso? Precisamos facilitar para chegar a uma conclusão. Ele disse que a humanidade já passou por 3 ondas. Vamos tentar descobrir quais são essas 3 ondas. Claro, são a primeira, a segunda e a terceira, naturalmente. Mas a primeira, qual que foi? A primeira onda foi a agrícola. Durou em torno de 10 mil anos. A segunda foi a industrial, começou em 1776. E a terceira foi a informacional, na qual aconteceu a explosão informacional com a popularização do computador. Então, tudo isso, o que mudou na nossa vida? Aconteceu que a primeira onda durou 10 mil anos, a segunda 200 anos, a terceira em torno de 30 anos. Então, o mundo está acelerando. E a economia migrou para algo chamado setor terciário, que é setor de serviço. Na primeira onda, o produtor dominava a situação porque a demanda era maior do que a procura. Então, os meios de produção não acompanhavam o consumo das pessoas. Então, existia algo chamado
monopólio. O produtor dominava tudo, ele dominava o jogo. Na segunda onda, em 1776, quando foi descoberta a máquina a vapor do James Watt, na Inglaterra, começou a acelerar o processo de produção. E na terceira onda, também com a informação, o computador, então a produção superou e de longe o consumo. Portanto, que o produtor que era dominador, que era monopolizava o jogo no mercado, perdeu isso para o consumidor. Portanto, precisava se alinhar a esse consumidor. Peter Drucker, um dos pensadores da área administrativa, concluiu que o sucesso nos negócios não é mais determinado pelo produtor, mas pelo consumidor. Portanto, é preciso conhecer muito bem esse consumidor, muito bem o produto que nós vendemos para poder atender esse consumidor da melhor forma possível. Então, entendendo o consumidor e apresentar o produto correto, o que acontece? Os produtos se vendem sozinhos. Numa conversa com o senhor José Augusto Viana Neto, ele disse que o profissional imobiliário não pode empurrar produtos, não pode empurrar casa, até antiético. Ele precisa ser o óleo que lubrifica a engrenagem. A gente conhece o cliente, conhece nosso produto, vamos intermediar para que tudo ocorra sozinho, mas a gente vai facilitar a vida das pessoas e facilitar o acontecimento da venda. Portanto, o produto se vende sozinho. Existe também um grande pensador na área administrativa chamado Philip Kotler. Recentemente escreveu um trabalho chamado Marketing 3.0. Ele disse, não importa em qual setor você atue, você será sempre num setor de serviços. Então, na segunda onda, aconteceu um fato curioso, que os produtos eram iguais, eram padronizados, os produtos chamavam-se de commodities. Por quê? Porque as pessoas eram idênticas. Então, na terceira onda, não é mais o produto que vai fazer a diferença, mas o serviço. Então, tem que agregar valor, tem que prestar serviço, atender o cliente da melhor forma possível. Porque todos os apartamentos têm que seguir certo padrão, todos os prédios têm que seguir certo padrão. Não pode cair o prédio. Então, fala, meu prédio, o diferencial dele que não vai cair. Isso não é diferencial, é nada além da obrigação. Então, é prestar serviço. Bom, então, para entender melhor esse cliente e atendê-lo da melhor forma possível, a gente precisa saber como que ele pensa e acompanhar o pensamento dele, através de um conceito chamado empatia. O que é empatia? Empatia... Estar no lugar do outro, entender a pessoa. Exatamente. Estar entre iguais. É o que o pessoal falou, você se colocar no lugar do outro, né? Obrigado. Então, no final, tudo que estou falando aqui, muitos dos senhores conhecem. Tudo que eu fiz é organizar as ideias para a gente seguir um certo processo. A empatia é nada mais do que se colocar no lugar da pessoa. Quem é essa pessoa? O cliente. Quem é esse cliente? Uma pessoa adulta em processo de aprendizagem. Está aprendendo sobre nossos produtos e nós estamos aprendendo com ele sobre o mercado, sobre o perfil das pessoas. A empatia é criar algo chamado rapport e se colocar no lugar dele. Vamos ver como que ele pensa. Quando ele vai adquirir algum imóvel, qualquer tipo de produto. Antes de mais nada, ele trabalha como sonhador. Ele responde duas perguntas. O que e por quê? Da mesma forma, no começo da nossa apresentação, nós respondemos duas perguntas. O que? Andragogia nas vendas. E por quê? Pela importância do tema no nosso dia a dia. Então, o sonhador, depois, ele coloca tudo isso na prática. Vira realista. Então, como sonhador, ele responde o que e por quê. E como realista, ele responde como, quando, quanto, quais, quem e onde. Então, são 8 perguntas genéricas e idênticas que cada um de nós, em qualquer tarefa que ele faz, ele responde essas perguntas. E, finalmente,
ele vai avaliar se fez bom negócio ou não. Então, ele chega a um estágio chamado crítico. Então, ele passa por 3 estágios. Sonhador, ele passa ao estágio realista e ao estágio crítico. Então, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, ou mais dinâmica, mais facilidade, a gente poderia fazer algumas perguntas, alguns exemplos. Mas é fácil entender. Se a gente vai assistir uma palestra, então, o que vou assistir e por que vou assistir? Cada um dos senhores aqui tem uma resposta para essas 2 perguntas. Agora, vou assistir a andragogia nas vendas e por quê? Porque acho um tema interessante e vai me ajudar no meu crescimento pessoal e profissional. Tudo bem. Onde vou assistir essa palestra? Como? Quando? Quais? Quem? Onde? Quem pode ajudar? Quem pode? Vou de carro? Vou de ônibus? De metrô? E todas essas perguntas. Então, esse tipo de planejamento chama-se planejamento operacional. Ou, para alguns, pode ser chamado de planejamento tático, que se diferencia do planejamento estratégico que determina o rumo da vida, o rumo da empresa, é o estratégico. Mas, no dia a dia, se aplica o planejamento operacional. Então, percebemos que, dentro desse conceito, existe uma relação temporal que determina antes, que determina durante e determina depois. Portanto, quando um cliente está fazendo alguma compra, o que ele faz? Uma pré-compra, a compra e a pós-compra. Na pré-compra, ele determina, ele pensa, sonha, no ato da compra, ele executa e, finalmente, ele avalia. Aí, um senhor que comprou essa casa, ele vai pensar dessa forma. E nós, pelo conceito de empatia, temos que fazer o quê? Se alinhar a esse cliente, porque ele passou a ser o principal player, o principal determinador das regras do jogo do mercado. Porque muita oferta, aliás, uma oferta muito maior do que a procura. Portanto, o cliente já tem o privilégio de escolher e decidir. E para ser diferenciado, ele precisa entender melhor esse cliente para atendê-lo muito melhor do que a concorrência. Recentemente, alguns anos atrás, surgiu um livro chamado Estratégia do Oceano Azul. O livro de estratégia mais importante nos últimos tempos. Então, o que ele disse? No Oceano Vermelho, os tubarões estão se matando. É preciso migrar a um oceano azul, onde só tem golfinho, só tem coisa alegre. O pessoal não está se matando ali. E como fazer isso? Se diferenciar. Então, como acabar com a concorrência? Se diferenciar. O que acontece com a concorrência? Não será mais concorrência, porque já entramos em outro mundo. Migramos para algo chamado Oceano Azul. Então, é isso que temos que fazer. No dia que a gente conhecer muito bem nosso cliente e muito bem nossos produtos, a venda acontece naturalmente. Então, se o cliente pensou antes, durante e depois, pré-compra, compra e pós-compra, nós, como profissionais, temos que pensar pré-venda, venda e pós-venda. Então, esse é o conceito, essa empatia. E como esse cliente é adulto, em estado de aprendizagem, então já se fala de andragogia. E quais são os conceitos da andragogia? A IEPAMA. Se a gente aplicar esse conceito de IEPAMA no dia a dia com o cliente adulto que está aprendendo, é fácil vender, porque a gente não está vendendo, a gente estará administrando a compra. Bom, e o processo da venda? Então, quando falamos de antes, durante, depois, já estamos falando de algo chamado processo. O que vem a ser um processo? Uma definição e um conceito científico que vem a ser o seguinte, pode ser definido da seguinte forma. Uma série de tarefas logicamente interligadas que, uma vez executadas, geram algo de valor para os usuários. Uma definição muito bonita, pode ser simples ou pode ser complexa, mas para que serve isso? Como vou colocar isso na prática? É simples. Uma série de tarefas, tem que pensar antes, durante e depois. Responder as famosas 8 perguntas. O que, por quê, como, quando, quanto, quais, quem e onde. Como o nosso cliente está respondendo essa pergunta? E como vou colocar isso na prática? Série de tarefas, logicamente interligadas. Tem que haver uma concatenação lógica entre essas tarefas. Uma antes, uma durante, uma depois.
Uma vez executadas, não adianta parar na filosofia, só filosofando. Tem que colocar na prática, geram algo de valor para os usuários. Ou seja, quem são esses usuários? Antes de mais nada, nosso cliente, porque ele passou a ser o centro da venda. Então, tem que gerar valor para nosso cliente, seja valor emocional, seja valor material, não importa. O que importa é descobrir que tipo de valor ele quer para a gente atender da melhor forma possível. Bom, para tanto, começamos com a pré-venda. O que é a pré-venda? É nada mais do que a ginástica. Tudo que nós fazemos antes de chegar diante do cliente, ou antes do cliente entrar na nossa imobiliária, que nos auxilia a conquistar esse cliente. É a famosa ginástica. Então, ela exige 4 tipos de preparos. Podemos olhar aqui, a pessoa está se preparando todos os músculos para poder praticar a atividade que ele quer, para poder fazer o sucesso que ele almeja. Então, antes de mais nada, temos o preparo psicológico. Qual que é o preparo psicológico de um profissional de vendas? O que ele tem que fazer? Ok. De uma forma, de uma outra, temos todas essas informações na nossa cabeça, no nosso dia a dia, praticando isso. Mas vamos ver diretamente como podemos sequenciar essas ideias, colocar numa certa ordem para facilitar nosso entendimento. Os senhores vão ter tudo isso gravado pela internet, os slides. Não sei se de uma forma ou de uma outra, o Cresce tem plena autorização para encaminhar para quem quiser o material, não tem problema, desde que a pessoa queira aprender. Então, pode ir pegar. O preparo psicológico é muito além da autoajuda. É muito além que eu vou conseguir, que bonito, vou detonar, vou ganhar dinheiro, vou ficar... Muito além disso. É preciso estar de bem consigo próprio, é preciso estar de bem com a vida, é preciso ter motivos para fazer muito bem aquilo que está fazendo, é preciso ter algo dentro que faça ele acordar vibrando, começando todos os dias do zero, alegre e feliz, acordar com brilho nos olhos, mais um dia para realizar meus sonhos. Então, esse é o preparo psicológico, estar voltado para o próximo, estar voltado para o outro, muito além de ganhar dinheiro. Quem se contenta a ganhar dinheiro, vai vender, vai ganhar aquele prêmio que a gente viu nos famosos. Todo mundo esqueceu, ganhou medalha de ouro, vendeu para 1000 clientes, mas não deixou a marca. O que mais importa na vida é deixar nossa marca, não nos livros, mas no coração das pessoas. Então, só isso acontece quando a pessoa está de bem com a vida, tem boa imagem de si próprio, tem boa imagem da empresa onde trabalha, ou da empresa que ele pratica, ou da atividade que ela pratica. Decorrente do preparo psicológico é o preparo físico. Algumas empresas seguem algo chamado dress code, ou seja, uma norma para se vestir. Bom, isso é importante, porque quando a pessoa psicologicamente está bem, está resolvida, fisicamente também, porque a pessoa vai andar muito bem, vai olhar nos olhos, vai cumprimentar, vai fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente, olhar nos olhos e procurar se adequar àquilo que está fazendo. Fisicamente, cores, não precisa, por exemplo, andar de roupa de grife, mas pelo menos a roupa tem que ser limpa, as unhas feitas, cabelo, barba, usar desodorante, se aproximar do cliente. As pessoas fumantes, de repente, sabem que vai atender um cliente, não sabemos se ele fuma ou não, usar um perfume ou evitar de fumar imediatamente antes de visitar o cliente. Vem o preparo profissional. Preciso entender sobre a profissão de vendas e, como nós somos corretores, entender sobre a profissão da venda imobiliária. Então, como que acontece, por que acontece, como localizar cliente, pesquisar cliente, o que quer dizer CEPAC, outorga onerosa, lei da afetação imobiliária, entender sobre fachada, entender sobre metro quadrado, entender, fazer levantamento de regiões, etc. Então, tudo isso é no preparo profissional. Desculpe. E vem o preparo técnico, a preparação técnica. O que vem a ser?
colocar na prática todas essas atividades, essas preparações ou esses preparos que ele fez. Eu preciso estar de bem com a vida. Tudo bem. O que me afeta? O que me deixa triste? Vou evitar. Bom, preparo físico. Como tem que andar? Profissional. Conhecer sobre cliente, conhecer sobre concorrência, conhecer sobre meu produto e conhecer sobre mim mesmo. Tá bom. Já conheci tudo isso. Agora tenho que atingir meta. Muito bonito. Qual é a minha meta? Quanto? Em números, datas, endereços. Qual cliente tem que visitar? Quantos clientes tem que ligar por dia para poder atingir minha meta? Vou visitar seu João. Seu João, o que ele quer? Como ele vai me ajudar a atingir minha meta? Preciso vender para ele por quanto? E se não vender para ele, como posso deixá-lo como alguém que possa se interessar por meu trabalho, porque transmitir confiança para ele? Então, tudo isso entra no preparo técnico. Então, uma boa preparação de pré-venda envolve 4 tópicos. Primeiro, o preparo psicológico. Segundo, preparo físico. Terceiro, preparo profissional. E quarto, preparo técnico. Então, essa é a ginástica que cada um de nós tem que fazer antes de chegar no cliente, antes do cliente chegar diante dele, para começar a fazer o sucesso. Por que tudo isso? Dentro de um conceito de empatia, a gente precisa entender muito bem o cliente, se alinhar a ele, porque ele pensa dessa forma. A pré-venda que é equivalente à pré-compra. Aí vem o ato da venda. Tom Peters, um dos grandes pensadores na área administrativa. O que ele disse sobre vendas? É simples. Ofereça ao cliente algo que vale a pena. E, qual é a conclusão? Oferecemos algo que vale a pena para o cliente. E o cliente vai? É fatal, não tem segredo, mas precisa mexer nas emoções, nos valores da pessoa. Ele pagará o que vale. Aí podemos discutir aqui 2 conceitos, de preço e de valor. Então, muitos dos senhores já conhecem esse conceito, mas podemos abordar um pouco de uma outra forma. O preço é ligado ao custo físico, à matéria processada para produzir certo produto. E o valor ligado a outros conceitos. Para mim, o valor pode ser essa caneta, de repente, de um certo time. Para produzir essa caneta, custa R$1. Esse preço. Mas o valor, de repente, se essa caneta representasse meu time, eu pagaria 5. Mas se representasse um time oposto, quanto que eu pagaria? Nem de graça. Então, esse é o conceito de valor, esse é o conceito de preço. Perdão? Balash, né? Vale nada. Vale nada. Exatamente. Olha aí. Exatamente. Balashi. Então, esse é o conceito de valor, esse conceito de preço. Então, quando o cliente acha que não tem o valor que ele espera, ele não paga o preço. Mas quando ele acha que vale a pena, ele pagará o preço. Esse não fui eu que disse, foi Tom Peters, uma grande referência mundial na área de administração. Então, chegamos ao ato da venda. Então, o cliente pensou pré-compra, falamos de compra. Pré-venda, pré-compra. Agora, ato da compra, falamos do ato da venda. O que envolve o ato da venda? 5 pontos cruciais. Antes de mais nada, a aproximação. Aproximação, a aparência vale muito. 80% das informações que chegam ao nosso cérebro vêm através da vista. Por isso, o preparo psicológico, andar de uma forma erguida, alegre, feliz, dormir o suficiente, os olhos brilhando, bem arrumado, vale muito. Esse vai interferir no cliente. O cliente vai reparar muito isso. Mas ainda se esse cliente for uma mulher, uma senhora, ela olha todos os detalhes. Então, 40% das vendas são perdidas logo no primeiro aperto de mão. Porque o cliente precisa sentir segurança, firmeza com esse profissional. Então, na aproximação, precisa gerar uma primeira impressão. Essa primeira impressão, dependendo como que ela é, se for pessoalmente, temos 90 segundos para conquistar a atenção
e o interesse do cliente, senão será tempo perdido. Na aproximação, então, toda aquela pré-venda faz sentido. E transmitir, antes de mais nada, a confiança para que o cliente possa se abrir para a gente. Por quê? Porque estamos na segunda fase, pesquisa das necessidades. O cliente só fornecerá informações para a gente se ele sentir firmeza, se ele sentir confiança. Ele precisa sentir seguro para se abrir. Quando alguém de nós vai no médico, ele fornece o médico faz algo chamado anamnese. Como aconteceu, alguém da família tem esse mesmo problema, já tomou remédio. Então, a gente fornece para o médico mais informações do que ele pede. Por quê? Porque sentimos confiança, sentimos segurança. Será que nosso cliente está sentindo isso na gente para fornecer a realidade da pesquisa que ele fez? Será que ele confiou que a gente vai poder servi-lo da melhor forma possível? Ou está achando que cada um de nós é mais um? Será? Ele fica desconfiado. Então, a confiança, antes de mais nada, por isso é importante os 4 preparos. Então, precisa entender sobre o mercado em geral, precisa entender sobre a concorrência, precisa entender sobre o cliente, precisa entender sobre nossa empresa, entender sobre nossos produtos, entender sobre nós mesmos. Então, fazendo o complexo de tudo isso, entendendo tudo isso, a venda acontece sozinha. Quem disse isso? Peter Drucker, não fui eu, quando ele disse: entender o produto, entender o consumidor, entender a si mesmo, a venda acontece sozinha. Aí passamos à proposta de soluções. Então, detectamos as necessidades do cliente e sabemos o que nós temos, o que podemos oferecer. Então, a proposta de soluções é nada mais do que automático, acontece sozinha. Mas a gente tem que propor de uma forma honesta. De repente, a gente precisa de coragem para falar para o cliente que, olha, depois que tudo que eu vi que o senhor falou, eu não tenho o produto que vai atendê-lo. Eu não tenho o produto para servi-lo. Podemos, de repente, perder uma venda, mas a gente vai ganhar um cliente. Ou também achar o melhor produto que pode atendê-lo, nem que seja o produto no qual nós ganhamos menos comissão. Não importa. O que importa é atender o cliente de uma forma eficaz. Aí chega a negociação. Quando tocamos o coração do cliente, a negociação é fácil, porque aqui não estamos vendendo preço, estamos vendendo conjunto de condições comerciais. Então, na negociação, a gente acha que o cliente só quer preço. Se for isso, os apartamentos de alto padrão ninguém teria comprado. Então, foi feita uma pesquisa sobre os anseios e preocupações do cliente. E foi descoberto que, antes de mais nada, o cliente se preocupa com confiança. 2, utilidade do produto. 3, qualidade. 4, atendimento pós-venda. Se der problema, o que fizer. E 5, o preço. O último, 5º e último. Então, o preço não é essencial desde que consigamos tocar o coração do cliente e atender todas as necessidades dele. E, finalmente, vem o fechamento, que é nada mais do que resultado natural de tudo que aconteceu. Então, o fechamento tem momento certo e tem método. Cada um tem seu método e descobre. Se o cliente começar a olhar o relógio, começar a se distrair porque já está no final. Ou se o cliente fazer alguns movimentos, pega a caneta, a gente precisa prestar muita atenção para descobrir qual é o momento. E o método podemos falar, de acordo com tudo que foi feito, o senhor prefere de 2 dormitórios ou 3 dormitórios? O senhor prefere no 5º andar ou no 3º? Para ver se realmente o cliente é isso que quer. Aí chegamos a uma recapitulação de tudo que foi dito para que a gente não perca a sequência das ideias, porque com o cliente a gente precisa acompanhar de uma forma lógica e racional. Bom. Então, a gente começou a falar sobre o que e por quê. Andragogia nas vendas e por quê? Pela importância do tema no nosso dia a dia. Passamos a definir a andragogia e passamos a falar sobre
uma sequência de fatos, resgate histórico, que nos levou a algo chamado terceira onda, na qual a economia migrou para o setor terciário, que é o serviço, e o cliente passou a ter o poder na mão. E por isso precisamos praticar algo chamado empatia, se colocar no cliente para atendê-lo da melhor forma possível. Bom, e na empatia a gente descobriu que o cliente pensa pré-compra, compra e pós-compra. Ele responde 8 famosas perguntas: o que e por quê, como, quando, quanto, quais, quem e onde, e no final ele avalia, tem o conceito crítico. Bom, e por isso nós passamos para a pré-venda, venda e pós-venda. Na pré-venda, definimos 4 tipos de preparos. Primeiro, preparo psicológico, preparo físico, preparo profissional e preparo técnico. Chegamos ao ato da venda, que envolve aproximação, pesquisa de necessidades, proposta de soluções, negociação e fechamento. Aí, tudo isso, fizemos a recapitulação. Bom, e a pós-venda é simples, é só ligar para o cliente e agradecer e demonstrar que realmente o que vale não o dinheiro que ele pagou, o que vale que nossa realização de poder ajudá-lo, que é a nossa realização que a gente conseguiu ajudá-lo a solucionar o problema, a realizar o sonho dele. Bom, aí tivemos objetivos no começo da nossa apresentação. Será que atingimos esses objetivos? Aí a pergunta, porque não adianta os senhores aqui abriram mão de tantos compromissos para chegarem aqui e a gente falar, sem que vocês saiam daqui com pelo menos uma palavra boa para o dia seguinte colocar na prática, seja como pessoa ou seja como profissional. Então, nossos objetivos no começo eram destacar a correlação existente entre andragogia e vendas, mais ainda apresentar um material útil para a prática cotidiana. Com o cliente, a gente tem que seguir uma sequência. Se ele pediu isso no começo, se a gente está fazendo pesquisa, a gente vai lembrá-lo. Senhor, veja bem, no começo o senhor pediu isso, eu fiz a pesquisa de acordo com a sua necessidade. Então, isso é muito importante, porque o tempo do adulto tem outros afazeres. Se ele não atingir o objetivo dele, a gente fez o cliente perder tempo e, por consequência, nós também perdemos tempo. O tempo dele é importante, mas o nosso também. Mas nós fizemos ele perder tempo. Então, por isso, precisamos nos capacitar o máximo possível para não deixar isso acontecer. Então, vem no final a venda andragógica. A gente vai cruzar tudo junto. Um exemplo assim que conta-se que um cidadão estava vendendo um sítio e não conseguia vender o sítio. Por acaso, na rua, ele se encontrou com o grande escritor, poeta Olavo Bilac e pediu: pelo amor de Deus, senhor Bilac, me ajude a vender esse sítio. Aí, o Bilac pegou um papel aí e começou a escrever. Eu vou solicitar a senhora ler para nós o que Bilac escreveu. Por favor. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Quem não queria comprar um sítio deste? Um tempo depois, o Bilac se encontrou com esse cidadão e perguntou: e aí, senhor fulano, conseguiu vender esse sítio? Foi fácil? O que ele responde? Por favor, o senhor pode ler para nós? Nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio, percebi que a maravilha que tinha. Decidi imediatamente vender aquele paraíso. O que o senhor acha disso? Eu acho uma maravilha. Eu não venderia. O senhor sabe um segredo que é de fácil acesso para cada um de nós para vender apartamentos? É acreditar nisso. Esse apartamento, se eu comprar, nunca venderia de novo. Então, tem que gostar do produto que estamos vendendo, tem que acreditar. E aí,
Perdão? Moral da história. O senhor pode ler para nós moral da história, por favor? Às vezes alguém chega para nós e com a palavra certa, com uma observação adequada, e nos muda o ângulo de vista, e nos faz quebrar os paradigmas e entendemos que certas coisas que tanto precisamos e achamos não ter, estão bem do nosso lado. Amar a vida é tudo o que nos cerca e nos demais. O que o senhor acha disso? Ótimo. Então, é assim, é fácil vender imóvel, é precisa acreditar, mas de verdade. Isso, a gente transmite isso para o cliente de uma forma não verbal. Ele sente isso e acaba comprando. Bom, então a andragogia nas vendas, como ela se aplica? É uma arte e uma ciência. Isso ainda não existe. Uma humilde participação minha, assim, está sendo complementada a essa matriz. Chama a matriz da venda andragógica. O que ela envolve? A empatia cruzada com a aiepama. Então, lembramos que a empatia precisa se colocar no lugar do cliente, pensar pré-venda, venda e pós-venda, responder as famosas 8 perguntas. Quais são? O que e por quê? Como, quando, quanto, quais, quem e onde. E a aiepama, A de autonomia, E de experiência, P de prontidão, A de aplicação imediata, M de motivação e A de ambiente. Cruzando essas informações, a venda acontece sozinha. E quem que faz isso? Um artista chamado corretor de imóveis. Pode ser chamado também de consultor imobiliário. E também pode ser chamado de facilitador. Por quê? Porque ele facilita a vida dos outros. Porque ele facilita cada um realizar um sonho dele, conquistar a casa própria, conquistar um sonho da casa própria que todos nós queremos um canto para ninguém mexer com a gente, precisamos de segurança. Então, isso se aplica também na nossa profissão. De repente, tem maus profissionais, mas nós temos que trabalhar o dobro para poder compensar o mal que alguns colegas possam deixar. E se a gente deixou algum mal, tem que se lapidar cada vez mais para ser cada vez melhor, para prestar melhor serviço para nosso cliente e para nós mesmos. Então, continuamos a nossa conclusão. Então, aprendemos sobre vendas, aprendemos sobre andragogia, falamos sobre os famosos, falamos sobre só de sacanagem, etc. Mas tudo isso, para que serve? Essa é a grande pergunta, o questionamento que cada um de nós vai colocar na vida dele. Para que estou trabalhando como profissional de imobiliário? Para que estou fazendo isso? Aí posso dizer alguma coisa. A Unesco solicitou um estadista francês chamado Jacques Delors para pesquisar sobre a educação do século XXI. Ele descobriu: é preciso saber, é preciso colocar na prática, é preciso conviver com o outro e, mais ainda, é preciso ser. Tá? Então, acima de tudo, o ser como ser humano, como realização. E termino com a frase do professor Eduardo Botelho, grande consultor em vendas, que faleceu e deixou um legado muito grande em vendas, e disse: fique feliz, não pelo dinheiro que está ganhando, mas pelo bem que está fazendo. Então, tenho dito, deixo aqui meus contatos para quem quiser. Aqui tem meu Facebook, podem entrar, me adicionar. O preço aqui promocional normalmente custa R$30, mas aqui no nosso ambiente tem um preço promocional para os colegas, assim, depois a gente... 20. Podemos fazer um preço de R$20 assim, para os colegas nesse momento. Aqui o meu nome, aqui o livro que fica no meu Facebook, podem entrar e curtir o livro, meu e-mail e meus 2 telefones.
Então, fico à disposição, seja pelos senhores aqui presentes ou pelos internautas que estão nos assistindo. E aí, eu agradeço por toda a atenção de todos. Quero parabenizar o Cresce por ter disponibilizado algo tão nobre chamado conhecimento, aprendizagem. Está fazendo da nossa quarta uma quarta nobre. E agradeço por todos e espero ter conseguido atingir um ponto para fazer da nossa quarta-feira realmente ser um pouco a mais de quarta nobre. Muito grato.